Está escrito em Provérbios 22, versículo 3, o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O insensato segue adiante e sofre as consequências. Meu irmão, minha irmã, as Escrituras são textos de fé e vida com Deus. Revelam Deus, revelam a vida e revelam o ser humano. É possível ver o Espírito Santo em cada página delas, mas também é possível nada ver ou deixar de ver a amplitude de sua abrangência e a riqueza de seu conteúdo. Há dois lugares de onde, lendo a palavra de Deus, perdemos um bom bocado de seu alimento. Um deles é o da incredulidade que não concebe a presença da manifestação de Deus, que confina a perspectiva do texto ao repertório das expressões tanto da alma como da mente humana, que faz de Deus, na melhor das hipóteses, um ser que existe, mas não se envolveu na história, e na pior, um Deus que existe apenas na mente e devaneio humano. O outro modo de desperdiçá-la é lendo-a da caverna da religiosidade. Uma leitura obscurecida que exalta-se em declarar as Escrituras, revelação de Deus, de palavra de Deus, mas a empobrece relacionando-a exclusivamente ao ambiente religioso e ao que a própria religiosidade declara ser espiritual, produzindo uma cegueira que impede ver a verdadeira sabedoria e a revelação que nela há para o cotidiano da nossa existência. O texto de hoje é um ensino produzido na sabedoria popular e preservado pelo escritor para nos ensinar a viver, e isso em todas as dimensões, em questões espirituais eternas e em questões materiais e terrenas. Nestes dias, nesses tempos de reclusão forçada pela pandemia do coronavírus, que se estabeleceu em praticamente todo o planeta, ele reforça o nosso dever de cuidado, de prudência. Ele nos pede para agirmos como pessoas sensatas. No último sábado, os números oficiais deram conta de que no Brasil já morreram mais de 100 mil pessoas vítimas da Covid-19. É uma tragédia sem precedentes. É uma tragédia cujos números reais são normalmente maiores que aqueles que são divulgados nos noticiários, nos dados oficiais. No caso que enfrentamos pelas complexidades de controle, são certamente maiores. E então, que lhe parece? Há algum perigo evidente nesta pandemia? Não há dúvida que sim, e espero que o esteja percebendo com clareza e buscando todo o refúgio que lhe é possível. Pois, como diz o resto do provérbio, o insensato ou o tolo, por falta de prudência, sofre as consequências. Em situações como a que enfrentamos, a tolice de um gera consequências para muitos outros. Tomamos esse provérbio hoje no sentido prioritariamente material, terreno, imediato. A vida é uma dádiva e é muito preciosa. A vida é um presente de Deus e devemos zelar, cuidar e preservá-la. O pecado que nos atingiu nos tornou irresponsáveis com relação a ela. Quantas mortes não naturais
acontecem diariamente? Talvez a maioria poderia ser evitada. O pecado produz morte, diz a palavra de Deus. Tanto a morte espiritual como morte física, porque a morte é a recompensa do pecado. Em Romanos 6, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso o pecado nos incapacita para viver como Deus planejou para nós. Reconciliados por Cristo, revivemos espiritualmente e precisamos aprender a viver a nossa vida terrena. Viver com sabedoria, viver com alegria, viver com motivação, viver com prudência e generosidade. Podemos dizer que é esse o nosso culto a Deus e nossa adoração por tudo que fez e faz por nós. O nosso culto racional. O modo como vivemos e agimos é nossa expressão mais profunda de adoração e fé. Portanto, devemos compreender o nosso autocuidado e o nosso zelo por outros como parte de nossa adoração nestes dias tão difíceis desta pandemia do coronavírus. Pois são exatamente isso, louvor prestado a Deus. Portanto, não podemos nos esquecer disso. Pensemos nisso. No amor de Cristo,